cirúrgica. E hoje a gente vai falar sobre uma doença neurológica bem complexa, o Parkinson. É uma condição degenerativa e progressiva e afeta 4 milhões de pessoas no mundo inteiro, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E só no nosso país, 200 mil brasileiros convivem com essa enfermidade. É por isso que hoje a gente recebe aqui a doutora Sara Casagrande, que é neurologista. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bom, prazer. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, mas antes, doutora, a gente está falando já há alguns dias a respeito da condição do Tony Ramos. E aproveitando a sua especialidade médica, neurologia, que tem tudo a ver com o que está acontecendo com ele, a gente gostaria de entender um pouquinho mais a respeito da condição que acometeu o ator. Tá bom. A gente deu aqui a notícia de que é um hematoma subdural. O que significa isso? Eu nem sabia que essa condição existia. Segundo as informações, o que aconteceu foi exatamente isso. Ele sofreu um hematoma subdural. Então, existem vários tipos de hemorragias intracranianas, né, na verdade. Existem aquelas que são decorrentes de AVCs, né, que é bem comum, que são de aneurismas, que são dentro ali do crânio. Que foi o que aconteceu com o Rock. Exatamente. Tá. Então, isso pode acontecer, né? Então, podem ser jovens, podem ser idosos, dependendo se tem pressão alta, pode acontecer que é o hematoma intraparenquimatoso. Eu até separei uma figurinha, não sei se vão conseguir colocar, para a gente ver as diferenças aí, ó. Então, a gente pode comparar um AVC... Um derrame e um hematoma, são sinônimos nesse caso? Eles são diferentes, são diferentes? É que no final o pessoal fala assim, no final o pessoal fala assim, é tudo hemorragia, né, intracraniana. Mas só para entender o que aconteceu com ele. Aquele sangramento que tá ali no meio, esse é o intraparenquimatoso, aquele bem grandão ali, vermelhinho, ó. Tá? Aí quando a gente tem lá na bordinha, a gente tem o epidural e o subdural. Então, entre a caixa craniana e o cérebro. Isso, a gente tem em volta do cérebro uma membrana, que é a dura mater. Se a gente tem embaixo disso um sangramento, é o subdural. Se a gente tem em cima, é o epidural, tá? Então, o que acontece? O subdural, que segundo informações é o que aconteceu com o Tony Ramos, ele acomete as veias e não as artérias. Nós temos dois tipos de vasos. As veias são os vasinhos, né, veinhas, e as artérias são aquelas que têm uma pressão muito grande, tá? Quando acomete as veias, que é o subdural, isso pode acontecer de uma forma espontânea, que é o que aconteceu com ele, provável, não sei, que é por quem tem problemas de coagulação, ou mesmo quando você bateu a cabeça. Então, se bateu a cabeça, isso pode acontecer na hora, agudo, subdural, ou decorrendo, se for um idoso, pode acontecer depois de uns dias. Então, a gente não tem informação se ele bateu a cabeça em algum momento. Não é um trauma grave, é tipo um idoso, né, bateu. Uma pancadinha de leve pode acontecer em idosos, sim, porque os vasinhos são sensíveis, que estão nessa região subdural. Bateu, pode acontecer agudamente o sangramento, então o paciente tem um sintoma, ou de repente, depois de dias, pode acontecer até um mês, o paciente começou com uma dor de cabeça, o idoso, com uma fraqueza, uma sonolência. Aí o que é recomendado? Vai no pronto-socorro e faça uma tomografia. A gente não sabe se ele bateu a cabeça, se foi espontâneo esse sangramento, e se foi, provavelmente é porque ele deve ter algum problema de coagulação ou uso anticoagulante. Você viu que ele foi submetido a uma nova cirurgia, né? Agora. Sim, então foi apareceram novos hematomas. E segundo a informação do hospital, aconteceu porque ele está com alguma questão de coagulação. Então, será que ele já tinha isso e fez com que ele sangrasse espontaneamente? Essa dúvida, acho que mais pra frente eles vão trazer essa informação. E drena, né? Então você faz uma drenagem ali daquela região, então sangramento do lado de fora, você faz uma drenagem, tá? E retira esse coágulo. Então a solução é sempre cirúrgica. Quando é muito pequenininho, você pode até esperar que ele pode absorver, mas quando ele está ainda continuamente sangrando ou ele é maior, ele empurra o cérebro, porque aquele lá de fora ele empurra o cérebro, né? E aí pode prejudicar a estrutura. Pode prejudicar. O sangramento intracraniano, que é esse maior, ele dá aquelas sequelas que é do AVC hemorrágico ou de traumas graves de acidente, né, automobilístico. O paciente tem sequelas consideráveis, né? Os de fora, normalmente, se é identificado, é drenado,
a chance de sucesso é muito boa. Então tem que entrar em contato com neurocirurgia e é o que aconteceu com ele, com a equipe do hospital. E pode acontecer, por exemplo, no caso de um idoso, tomar uma pancada na cabeça. Certo. Não perceber que aconteceu esse sangramento. Ficou esperando aparecer algum sintoma para procurar um médico e de repente já evoluir para uma questão mais grave? Com certeza. Olha, na época que eu trabalhava em pronto-socorro, isso acontece frequentemente. O idoso bateu, principalmente quem usa anticoagulante, aqueles remédios para deixar o sangue ralo. Quem teve infarto, usa uma aspirina, né? Que é ou trombose, aí usa. Sempre cuidado com quedas ou batidinhas de cabeça. E idosos. Bateu a cabeça, claro, teve sintoma, vai pronto-socorro. Não teve, mas está nessa condição de muito idoso ou uso de anticoagulante, ou mesmo etilistas, né? O qual também tem esses vasos bem sensíveis. Se a tomografia vier normal, mesmo assim, eu já tive pacientes que vieram agudamente normal, eu falo, repete daqui a 30 dias. Porque às vezes em 30 dias começa, minha perna está um pouco fraca, ou começou a ficar o idoso sonolento, a família teve queda no mês anterior, vamos fazer uma tomografia. E aí, no caso do Tony Ramos, a gente não sabe se houve queda, se houve batida, mas só de dizer que ele teve que reoperar por questões de coagulação, pode ser uma questão de coagulação aguda agora do intra-hospitalar, pode, mas é chance dele já ter alguma questão já. Isso é provável também. Então, agora é cuidar da origem para que não tenha uma reincidência. Para que não tenha caso, reincidência. Né? E agora esperar, né? A gente deseja a recuperação aí. Parece que ele já está falando, já está conversando, né? Consciente. E está consciente. Isso já é um bom sinal. Um alívio, sem dúvida nenhuma, com certeza. Né? Agora vamos entrar no assunto Bora. do qual você veio hoje também para conversar Sim. com a gente, que é o Parkinson. E já que estamos falando do que acontece com o cérebro nesse caso, eu quero saber o que acontece com o cérebro no caso da pessoa que desenvolve o Parkinson. Bom, então a doença de Parkinson, como você falou, ela é uma doença frequente, né? E a gente tem aí estudos, até artigos científicos internacionais que falam da pandemia do Parkinson. Tem até uma previsão de até 2040, assim, casos exponenciais de doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa progressiva. O que acontece é uma região no meio do cérebro, bem na profundidade do cérebro, são os núcleos da base. Você começa a ter acúmulo de uma proteína. E essa proteína faz com que os neurônios que produzem uma substância chamada dopamina, lembra disso, dopamina, ela diminui a produção. Eu falo que, igual todo mundo sabe da tireoide, que a tireoide para a produção, diminui, tem que repor. A dopamina é um hormônio cerebral e ela é responsável pela parte motora, né? Você conseguir se movimentar, ter essa velocidade de movimento e também das nossas emoções. A dopamina é um hormônio de felicidade. Tá. Começou essa proteína a depositar, a gente vai falar ainda sobre as causas. Essa dopamina cai, essa dopamina cai, o paciente começa a ter os sintomas parkinsonianos, tá? Então, a doença, nada mais é do que isso. Um déficit dopaminérgico, uma queda de dopamina, secundário a um processo progressivo ali dessa degeneração desses neurônios. Mas ao contrário do hormônio da tireoide, que a gente consegue suplementar, né, tomando em forma de comprimido, no caso desse hormônio, a dopamina, a gente não consegue substituí-lo. Conseguimos. A primeira linha de tratamento é a reposição dopaminérgica. Eu conto muita história para a pessoa fazer o raciocínio até do que ela está tomando. Tá. Então, hoje, a levodopa, que é o nome já fala, é um precursor de dopamina, era até então, acho que foi o primeiro marco na vida dos pacientes com Parkinson no mundo, né? Foi a invenção dessa substância, que é reposição. Só que com o tempo começa a não funcionar, entendeu? Então a pessoa usa isso e outras, nós temos vários medicamentos aí que tem novidades que a gente pode falar, mas essa reposição com o tempo, a doença vai progredindo e ela começa a não dar conta, número 1, ou então trazer efeitos colaterais. Aí começa aquela situação do tipo, se a gente ajustar a medicação, o paciente tem efeito adverso, se a gente não colocar medicação, o paciente não fica bem. É a relação risco-benefício, né? Exato. Então, a gente chega, principalmente os pacientes que têm doença de Parkinson jovens. Porque existem jovens que têm doença de Parkinson. As pessoas também acham que é só idoso. Tá. Aí não é. Então, a gente tem que quebrar esse estigma e cada vez mais eu tenho recebido pacientes que começaram a doença 50 anos para baixo. E aí você disse dessa epidemia de Parkinson, realmente os números que eu comentei aqui no começo da nossa conversa são alarmantes, são enormes, mas então a doença mostra que ela está crescendo, que ela está avançando. Bom,
toda vez que a gente tem muito diagnóstico de qualquer doença, isso vale para as doenças, né, que a pessoa fala, epidemia disso. Primeiro a gente tem que entender que nós também estamos tendo mais acesso à informação, né, então as pessoas estão buscando mais, né, acesso aos médicos, à informação pela questão digital, das mídias digitais, como também acesso a exames. Então a gente consegue diagnosticar mais precocemente. Então, número 1, os números aumentaram e tem a ver com isso. Número 2, são os fatores que levam à doença. A gente não tem ao certo o que faz um paciente desenvolver doença de Parkinson. Nós temos algumas coisas já comprovadas. Exposição a agrotóxicos, tá? Então, pacientes que cresceram em lavoura, contato com lavoura, tiveram mais doença de Parkinson do ponto de vista, né, epidemiológico. Número 2 também, o envelhecimento. Então, a população está envelhecendo, é uma doença, eu falei que tem jovens, mas é mais comum de idoso, uma doença do idoso. Então, isso faz com que aumente, e a população está envelhecendo. E nós temos também questão de não fazer atividade física, né, uma má alimentação. Então, isso tudo pode gerar um risco de desenvolvimento da doença de Parkinson. Tá, mas é uma doença, a gente pode dizer que ela é autoimune? Ela não é, ela entra na degenerativa. Degenerativa progressiva. Tá. Ela não é inflamatória autoimune. Até tem questões inflamatórias talvez por trás, mas não de autoimunidade. Tá. Então, uma das coisas que as pessoas podem fazer para tentar ter uma vida mais saudável e tentar evitar o Parkinson é exercícios físicos com regularidade, alimentação, cuidar muito da alimentação, tomar café, de químicas. Tomar café é uma proteção, segundo os estudos. Álcool, tá evitar álcool, né? Evitar álcool, com certeza. Mas o café, ele é protetor. Sério? A gente não sabe. Notícia. Exatamente. A gente não sabe se é exatamente a cafeína ou algo do grão de café. Mas o café é algo que a gente recomenda, não em exagero. Eu também trabalho muito com dores de cabeça, então a gente sabe que café também tem que ter cuidado, senão você acaba tendo muita dor de cabeça pelo excesso. Mas o café, ele é um protetor. E a gente tem muita imagem, né, do sintoma do Parkinson. Sim. Por aquela pessoa que treme, né, que é um sintoma mais aparente do Parkinson. Mas não é o único, né? Não. E aí eu queria saber, todas as pessoas que têm Parkinson vão tremer em algum momento? Não necessariamente. Nós temos esses perfis, né, o tremulante e o rígido, que é mais lento. Independente, o que a gente sempre explica sintomas do Parkinson. O mais importante é lentidão. Lentidão. A lentidão como? Uma pessoa que até então, gesticular, estou gesticulando, de repente ela fica com um lado, só gesticula mais de um lado. Porque sempre o Parkinson começa de um lado, ele nunca é dos dois ao mesmo tempo. Então a pessoa vai ficar assim, mais lentinha, para escrever a letra diminui, para movimentar é menos, para andar um braço no movimento só. Então repara se está um lado mais devagar. A destreza diminui, esse é o sintoma principal. Depois tem rigidez, a pessoa fica rígida. O tremor pode vir e o desequilíbrio. Esses são sintomas principais motores, mas a doença também tem sintomas não motores. Meio depressão, intestino preso, a pessoa perde o olfato, ela começa a perder, sentir cheiro, não consegue sentir cheiros. E os sonhos também ficam alterados. Tá. É hereditário? Parkinson pode ser? Pode ser hereditário, principalmente aquele Parkinson do jovem. Pacientes começaram de 50 anos menos, investigue questões hereditárias. 50 anos mais, a gente não tem tanta indícios que é hereditário, mas pode sim ser causa de alguma mutação genética, mesmo que alguém da família não tenha. Vou fazer uma pausa rápida no nosso papo. Daqui a pouco vai se juntar a nós a Alessandra Meneghini, que tem uma história incrível para contar pra gente, para dar esperança para muitas pessoas também. Não é, doutora? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Continuar agora aqui o nosso papo, eu tô recebendo a Alessandra Meneghini, que é administradora. Seja bem-vinda. Que prazer te receber aqui, viu? Tudo bem? Prazer é meu. Aliás, é muito bom te ver assim, né? Porque quando a gente lê a sua história, a gente vê o nível de superação, né, que você alcançou com o tratamento que você está fazendo hoje, né? Você foi diagnosticada com Parkinson há 9 anos, é isso? Há 9 anos atrás. E quais foram os primeiros sintomas? Tinha uma vida normal, como qualquer mulher, dona de casa, mãe, trabalhava fora e praticava corrida de rua. E eu estava me preparando para minha meia maratona quando os sintomas começaram a aparecer. Eu não conseguia mais correr, que nem uma atleta de corrida de rua, né? E daí
Em casa também começaram a aparecer outros sintomas, como eu não conseguia escovar o dente, escrever, mexer uma comida, né? Fazer uma comida para a família. E até então você não tinha o diagnóstico? Não tinha. Até que um dia eu precisei pedir para minha filha de 5 anos me ajudar a lavar o cabelo. Aí eu pensei, esse negócio não está certo, né? E aonde eu fui procurar um médico, né? Porque até então eu achava que eu estava correndo demais, um excesso de treinos, né? Você desconfiava de um cansaço físico extremo? Isso. Tá. E daí fui para o médico e naquela época não se tinha um exame de sangue ou qualquer outro exame, né? Então ia por eliminação. Vamos fazer tal exame para ver se pode ser isso. E o tempo foi passando, 8 meses depois saiu o diagnóstico. Me lembro assim como se fosse hoje, não dá para esquecer, né? Aí ele olhou nos meus olhos, o meu médico, e disse: minha querida, você tem doença de Parkinson. No primeiro momento você não imaginou que fosse verdade? Não, porque eu olhava para minha mão e pensei, não estou tremendo. Porque quando a gente não conhece, a gente acha que Parkinson é doença de pessoas mais velhas, idosas, né? E que treme. Eu não era, né? Eu só tinha 42 anos na época e não tremia. Disse, de repente o médico errou. E você tem casos de Parkinson na família? Não. Não. Ele disse para mim que foi azar. Doutora Sara, eu quero saber, nesse caso, o que aconteceu? Porque ela tem, né, idade baixa para o desenvolvimento da doença, 42 anos, a atividade física estava em dia, fazia bastante atividade física, sem casos na família. É um caso raro, o caso da Alessandra? Na verdade, a gente não tem como excluir causa genética só por ela não ter causas na família. Tá. Então, teria que fazer um exame genético, a Ali sabe, né? Que é um exame de sangue, né, para avaliar mutações genéticas relacionadas ao Parkinson. E realmente, abaixo de 50, a probabilidade de vir positivo é mais alta, né? Agora, pode vir negativo e a gente chama-se como idiopático. Idiopático eu falo que é um nome bonito que a gente usa para não sabemos a causa. Mas é isso. Mesmo não tendo história na família, pode acontecer. Tá. E aí, chegou um momento em que foi apresentada a você uma possibilidade de ter uma vida mais parecida com a que você tinha antes, porque você chegou até a precisar de cuidadora, né? Sim, foram, na verdade, uns 4 meses que eu precisei de cuidadora, porque eu não pude mais dirigir. Eu não conseguia nem levar uma xícara de café, um copo de água, cortar comida, nada que eu tivesse que fazer esse movimento, né? Eu simplesmente foi tirado de mim. Parkinson veio e me deu uma rasteira. E quando é que você fez a cirurgia e colocou esse implante que te devolveu tudo isso? Foi em fevereiro do ano passado. Aí fez 1 ano, né? Agora em já fez 1 ano. E como é que funciona isso, doutora? O que é esse implante? Bom, na verdade, como eu falei, primeiro a gente faz a reposição. Lembra quando a gente chega naquela fase que a gente não tem muita escolha? A gente não precisa estar no final de linha. O implante do estimulador, ele na verdade, uma terapia que está vindo cada vez mais precoce, né, na indicação. E você coloca um marca-passo, eu gosto de usar o termo marca-passo, porque é exatamente muito parecido, né, o geradorzinho que eu falo, que é essa bateria, dos marca-passos cardíacos, né? Então, isso é implantado, é o gerador de energia implantado no peito, né, aqui no tórax do paciente, onde sai a energia. Isso é conectado a fiozinhos, que são esses eletrodos. Não sei se consegue pegar depois a pontinha, cadê aqui, ó? A pontinha do eletrodo. Paradinha assim, o traquinas consegue, aí, olha lá. A pontinha do eletrodo, aqui, né, desse fio, tem 4, aqui, tá até em prateado. Esses aqui saem sinais, né, estímulos elétricos, onde você faz uma modulação daquela região que está com pouca dopamina. Isso é implantado bem lá naquela profundidade dentro do cérebro, através de 2 orifícios aqui em cada lado. Isso é implantado de um lado e de outro.
Um lado vai comandar um lado do corpo, o outro lado vai comandar o outro lado, todos eles ligados na bateria para levar o estímulo. Esse estímulo é depois ajustado, eu ajusto num aparelho, que é uma programadora, tem um tablet, né, que a gente usa, e a gente ajusta de acordo com o sintoma até modular e equilibrar e melhorar os sintomas da paciente. E isso estabiliza a doença? É a esperança para o paciente para manter uma qualidade de vida? É sintomático, então, à medida que vai progredindo, se tiver progressão, a gente vai ajustando e progredindo o estímulo aqui. A doença não é curativo, né? Mas existem até estudos de que esses pacientes que geram essa qualidade de vida conseguem fazer mais atividade física, conseguem fazer mais as outras que faz com que a doença também dê uma estagnada, porque a única intervenção que diminui a progressão do Parkinson é a atividade física. Isso já está comprovado. E você voltou a correr, é verdade, Alessandra? Com certeza. Estou me preparando agora para minha próxima primeira corrida, né? Uau! E com certeza esse ano ainda vou estar nas pistas. É a primeira depois da sua recuperação, podemos chamar assim, né? Sim. E eu soube de uma história muito comovente também, que quando você descobriu a doença, sua filha estava com 5 anos, né? E como a doença em algum momento ela progrediu subitamente, né? Progrediu rapidamente, um dos seus sonhos era ver a sua filha completar 15 anos. Isso. E você vai realizar, né, Alessandra? Sim, falta 18 dias. 18 dias. Dia 8 de junho vai ser a festa de 15 anos dela, né? Então eu vou estar plena, né? Com certeza uma celebração, não dá nem para dizer que é dupla, né? Pela sua filha e por você, uma celebração da família, uma grande vitória acima de tudo, né, Alessandra? Com certeza. E essa pode ser esperança para muita gente? É verdade que esse tratamento já existe no SUS, doutora? Exatamente. Então, o estimulador cerebral profundo, né, ou DBS, que é a sigla em inglês que muita gente conhece, ele está no rol da ANS, então ele é fornecido no SUS, como também ele é coberto pelos planos de saúde. Olha, que coisa boa. Tendo uma indicação correta, passando por um neurologista especializado para avaliar o caso, uma equipe que tem a neurocirurgia, neurologista e outros profissionais, então fono, físio. A Alessandra passou por toda essa equipe para avaliar o caso dela, se era um caso para ser operado, né? E aí a gente faz os ajustes depois, vai ajustando depois da cirurgia. Que pode ser que algum idoso, por exemplo, não tenha condição física de passar pela cirurgia, apesar da indicação, né? Então, são vários. Tudo tem que ser avaliado. Tudo isso tem que ser avaliado, né? Então, a resposta à medicação, se é realmente doença de Parkinson, né? Tem muitos casos que são diagnosticados errados, mas sem dúvida é algo que veio, como eu falei, do marco da levodopa, foi o segundo grande marco na vida dos pacientes com distúrbios de movimento. E esse aparelho, ele é exclusivo para a doença de Parkinson? Ou, de repente, um Alzheimer pode ser tentado? Ou são mecanismos completamente diferentes? São mecanismos diferentes. A doença do Alzheimer e do Parkinson, elas não têm, né, praticamente assim, são doenças diferentes. Mas a indicação do aparelho, ele é para distúrbios de movimento, entre eles tremor essencial, que é aquele tremorzinho que muita gente tem, né, que é familiar, inclusive. Parkinson, distonias, que são algumas câimbras, né, dolorosas, que geram torções no corpo. E tem outras indicações, transtornos compulsivos, que estão chegando em indicações novas, até, quem sabe, estudos para a parte cognitiva também. Então, tem muita coisa em pesquisa usando a neuromodulação. Muito bom. Alessandra, é verdade que durante a cirurgia você fica acordada? Acordada. A minha cirurgia demorou 8 horas e na hora do implante foi necessário ficar acordada para ajudar a neurocirurgiã, né, a ver os estímulos, se não estava pegando em alguma região, né, que não fosse o alvo definido. Então... E como é que foi a sua recuperação? Eu fiz a cirurgia numa sexta. Sábado às 5 da tarde eu já estava em casa e daí a doutora passou para fazer a visita e aí eu perguntei, sim, quantos dias de atestado eu vou ter, né? Ela disse, não, segunda-feira, vida normal. Uau! E assim foi. E o resultado você percebeu automaticamente? Assim Sim. que o implante acontece, os movimentos voltam? É porque quando eu fiz a primeira consulta com a neurocirurgiã, ela me perguntou qual era o meu objetivo. Aí eu disse, olha,
se eu conseguir ir ao banheiro de madrugada sem precisar de auxílio, né, sem precisar me segurar, eu já estou muito feliz. Então, as dores depois da recuperação, né, foi instantânea, não tinha mais dor. Eu conseguia mexer meus pés, eu conseguia mexer minhas mãos e meus dedos. Isso tudo também foi acompanhado durante a cirurgia, né, para saber se o eletrodo estava no alvo correto. E você conseguiu, depois da cirurgia, ir ao toalete e ao banheiro sozinho? Sim, no mesmo dia eu falei para o meu marido, eu disse, quero tomar bastante água para ver se deu certo. E vida deu. nova, então, né? Vida nova. Graças a Deus. Que coisa boa, Alessandra. Que coisa bonita de ver, né? Até onde a tecnologia pode levar e pode nos ajudar para devolver a qualidade de vida, para te devolver a sua família, devolver a sua vida. Afinal de contas, é tudo que você sempre teve, né? Sim, o DBS devolveu a minha vida. Muito bom. Quero agradecer a presença das duas aqui, viu? Muito obrigada. O papo foi ótimo, foi necessário, inclusive, para levar essa informação para tanta gente que está assistindo Mulheres Agora. Quero agradecer a doutora Sara Casagrande, que é neurologista, especialista em Parkinson, e você faz contato com ela através do Instagram, @DRA Sara Casagrande, @DRA Sara Casagrande. E a Alessandra Meneghini, que é administradora, siga também para você ver outras tantas vitórias ali no @Alessandra_Meneghini. Você vai escrever o Gui com GH, tá bom? Alessandra_Meneghini. Muito obrigada às duas pela presença aqui. Obrigada. Até uma próxima, viu? Que agradeço.